Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Em nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o uso dos solos e os deslizamentos de terras. Na aula passada, vocês falaram aí sobre o tipo de solo, né? Desde seu perfil, né? Desde o solo mais orgânico até chegar na sua rocha matriz. E essa aula de hoje nós vamos falar sobre o uso desse solo, né? E o que ele pode provocar. Como você verificou, no Brasil não acontecem grandes catástrofes geológicas impulsionadas por dinâmicas internas do planeta, como vulcões ou graves terremotos, né? Temos tremores menores que oferecem algum risco, mas menos acentuado. Como eu falei para vocês, né? Nosso país ele se encontra, né, no centro da placa sul-americana, então por isso que nós não sentimos é, essas ações impulsionadas principalmente pelos né, os agentes internos do nosso planeta, né? E isso se relaciona ao fato de o território estar localizado distante dos limites que separam essas placas tectônicas, né? A quais são os locais onde esses fenômenos ocorrem com maior intensidade e frequência, como vimos no nosso capítulo anterior, né? Que aqueles países, principalmente como o Japão, né, que eles se encontram próximos aí às áreas de limite das placas tectônicas que sofrem mais com essas, né, esses agentes internos do nosso planeta, né, que são vulcanismo, tectonismo, né, e ocorre essas danificações aí com principalmente as cidades, né? No entanto, nosso país não está livre dos fenômenos catastróficos, que muitas vezes podem trazer diversos estragos e até mesmo tirar a vida de grande número de pessoas. São comuns no Brasil processos da dinâmica externa da litosfera, como deslizamentos de terras. E aí é onde que nós vamos ter, né, alguns fenômenos externos, né, que acabam gerando essa dinâmica, né, dentro do nosso planeta, né. Acabam aí gerando fenômenos, né, que geram catástrofes, né, dentro do nosso planeta aí e que pode até mesmo tirar a vida de um grande número de pessoas, né, que são esses processos externos, principalmente os deslizamentos de terras. É importante conhecer as principais áreas com perigo de deslizamento, pois elas não se devem ser ocupadas. Além disso, é necessário preservar suas características naturais como forma de impedir que o risco se torne um fato de tragédia, né, ou uma tragédia. Aí é preciso então, né, mapear essas áreas, mapear esses locais onde que tem esses perigos aí de deslizamento, para que elas não possam ser ocupadas pelas pessoas, né? E aí é onde que tem que ser preservada essas áreas, né, gente? Tem que ser sinalizada, porque aí vai impedir que ocorra alguns problemas, né, principalmente com as pessoas que acabam indo morar próximos a esses locais, né, que são provocados aí, né, vários deslizamentos de terra e quando moram, né, ou constroem suas casas próximas a esses locais, o que que acontece, né? Muitas das vezes começam a perder vidas, né, de pessoas importantes ou fazerem vítimas, né, onde que vai deixar, né, algo, né, vai ser perdido algo ali, né, para aquela família. E aí é necessário demarcar essas áreas, né, para que isso não ocorra, né, gente? Os deslizamentos de terra são fenômenos naturais que podem acontecer em qualquer área inclinada na qual a ação da gravidade, os fatores como a chuva e a construção de estabelecimentos, entre outros, geram um excesso de peso sobre o solo,
sendo este habitado ou não. E aí aonde que esses deslizamentos eles vão provocar, né? É, o que eu acabei de falar para vocês anteriormente, né? Alguns problemas, principalmente com as pessoas que moram nessas encostas. Principalmente, vem os fenômenos naturais, que são a chuva, né? Em decorrência dessa área declinada, né? Ou seja, essa área mais alta, elevada. Aí vem a chuva, as pessoas começam a construir suas casas nesses locais e as terras, né? O terreno desse local, né? O solo desse local, ele é um solo que foi tirado, né, algumas, podemos dizer, algumas vegetações que ali, né, era utilizada para como podemos dizer, uma ligação, né, entre o solo, para que o solo ele ficasse mais preso. E essas vegetações que tinha naquele local, elas vão ser retiradas para então ser construídas casas, né, nesses locais. E o terreno ele é um terreno, ele fica um terreno mais pobre, né, um terreno mais solto, né, mais maleável e acaba gerando o que? Gerando, gente, o deslizamento. É onde que vai ocorrer esse deslizamento em decorrência dos fatores como a chuva, né? E aí o que que acontece? Eles geram excesso de peso com essas construções que as pessoas vão lá e constroem nesse local e acaba ocasionando aí na onde? Nesse deslizamento. E é onde que as pessoas que constroem suas casas nesses locais acabam então perdendo seus bens materiais e até mesmo perdendo, né, parentes, porque não conseguem sair no momento, né, certo ali que vai e não consegue descobrir também. Não é fácil descobrir que hora que vai ocorrer esse deslizamento, né? E acabam, né, por perdendo as suas vidas também, né? E aí é onde que a ação do homem ela vem para provocar esses problemas, esses fatores aí. Aí vem, ela pode acelerar o deslizamento, né? Também ocorre de modo natural esses deslizamentos também, que são fatores, né? Em razão aí da declividade do terreno, né? Ou seja, da altura que o terreno ele tem, né? Da inclinação desse terreno. Associado então ao relevo. E aí vem a chuva, né? Ou seja, a pluviosidade, né? Ela, a pluviosidade, né? Decorrida aí do volume, da quantidade de chuvas, né? No momento lá que o clima ele está para ser chuvoso, um momento chuvoso, e gera então esse deslizamento, que pode ser ocorrer de forma natural, né? Sim, pode ser de forma natural, mas também pode ser de acordo com que o homem ele foi lá e mexeu e começou então a acelerar o processo de deslizamento daquela área, né? Então, essa ação de deslizamento ela pode ocorrer de duas formas, tanto natural quanto também acelerado devido à ação do homem naquele local, né? E aí ocorrem então esses problemas, né, daquela área. Gera problemas para as pessoas naquele momento, naquela área que estão vivendo, né? Que ocorre, né? Esse ocorre então a perca de vidas de pessoas e até mesmo perca de seus bens materiais. Quando as regiões consideradas de risco natural são ocupadas, as chances de deslizamento de terra aumentam. As principais atividades humanas relacionadas a esse problema estão descritas a seguir. Aí nós vamos descobrir então, né, quais são aí essas atividades que o próprio homem faz, né, e que acaba gerando dando, né, aumentando a chance de deslizamento em determinado local, né? Logo abaixo vocês estão vendo aí, gente, que nós vamos ter o primeiro problema, né? Primeira atividade do homem relacionada então a esse problema de deslizamento de terra é o desmatamento. O desmatamento, né, como a vegetação funciona,
como uma espécie de barreira que impede que a água da chuva ela impacte diretamente sobre o solo, a sua retirada expõe, né, e deixa suscetível de deslizamentos. Além disso, suas raízes dos vegetais dão maior estabilidade ao solo. É igual como eu falei para vocês, né? A vegetação naquele local ela é importante, porque ela funciona como se fosse uma rede, né? Uma raiz liga a outra e acaba fazendo com que aquele solo ele fique seguro, um solo mais protegido, né? Um solo mais ligado, podemos dizer até um solo mais é, espesso, né? E aí acaba com que o homem passa naquele local, desmata aquele local, a raiz que antes, né, funcionava como se fosse uma linha, né, uma rede, ela é perdida. E o solo ele começa a ficar exposto, né? Então aquela vegetação que antes tinha, ela some e o solo fica exposto para a hora que aí na hora que vem a chuva, né, o impacto da chuva, né, das gotas d'água diretamente no solo começa então a escavar, né, ou começa a deixar aquele solo que antes era mais espesso, ele ficar mais frouxo, mais solto, e aí provoca esse deslizamento dessa área, né? Aí as terras elas começam então, né, a ser transportada de um local para o outro, né? O terreno, o solo começa a ser é, transportado daquele local, devido à sua declividade, né? À sua altura e devido também aí à falta da vegetação que tinha nesse local e que foi retirada pelo homem. Ao lado vocês estão vendo então uma imagem, né? De deslizamento ocorrido aí, né, na rodovia de São Paulo, nas 50, né, em São José dos Campos, no ano de 2016. O desmatamento de encostas expõe o solo à chuva direta e aumenta a possibilidade de ocorrência de deslizamentos. Ok? Então, um dos fatores aí foi o desmatamento, onde que eles desmataram aí essa área onde que tinha vegetação para construir essa rodovia. E aí, né, foi onde que gerou esse problema de deslizamento nessa área. Temos também, gente, as construções e ocupação irregular. As construções em áreas onde a declividade é elevada depende da lei municipal, pois para realizá-las é necessário a retirada da mata, o que o torna o terreno menos estável. Apesar do rigor da lei, né, várias cidades apresentam casas e edifícios em terrenos irregulares em razão da declividade acentuada, que é o que vocês estão vendo aí nessa imagem, um exemplo de ocupação irregular no Morro da Praia, lá em Copacabana, né, no Rio de Janeiro, em 2015. Então são essas denominadas construções irregulares, até mesmo chamadas de favelas ou áreas de periferia, né? Ou seja, esses locais onde que são áreas de declividade, elas provocam problemas, né? Porque é necessário retirar a mata daquele local, né? Para ser construído. E aí, onde que as raízes daquelas matas, como eu falei, que funcionavam como uma rede, né? Para prender aquele solo, deixa aquele solo mais frouxo, mais exposto. E ainda com essas construções pesadas em cima dessa área de declividade, né, como vocês podem ver aí na imagem, acabam que pesando no solo. E o solo ele está frouxo, ele não está sendo um solo preso. Quando vem a intensidade de chuva naquele local, né, o fenômeno chuvoso, acaba porque acabam que ocasionam então esse deslizamento dessas áreas aí, né? E como vocês já veem em jornais, né, bastante, né, é passado bastante em jornais essas notícias, principalmente em épocas chuvosas, né, nós conseguimos observar, né, sempre essas notícias de áreas que foram ocorreram deslizamento, né, do terreno naquele local. Eles estavam morando em locais inapropriados e aí ocasionando então, né, a perca de vidas de pessoas e até mesmo perca de bens materiais.
onde que as pessoas elas começam, né, a perder, né, perder seus entes queridos, seus parentes e também perder seus bens materiais, tá bom? A página 45, gente, é uma atividade, né, onde fala atualmente as instituições públicas brasileiras mapeiam as áreas de risco de deslizamentos existentes em nosso país. O mapeamento ajuda a planejar ações para minimizar as consequências ocasionadas por esse tipo de problema, né? Então as autoridades públicas, as instituições, eles começam a mapear essas áreas de risco. É onde que nós vamos ter um mapinha logo abaixo explicando sobre essas áreas de mapeamento de deslizamentos, né? Desde o ano de 2009 até 2013, como vocês podem ver, né, os municípios que mais apresentam escorregamentos ou deslizamentos nas encostas, nas áreas urbanas em 2009 e 2013, eles estão demonstrados, né, na cor marrom. E vocês podem ver que a grande quantidade ocorre mais aí nas áreas litorâneas brasileiras, né, que são ali os estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro, áreas aqui em Minas Gerais também, né, perto, próximo a Belo Horizonte, né, e assim por diante, lá em São Paulo, é, aqui também no Paraná, Santa Catarina, lá no norte do Brasil, né, nós temos aí Paraná, Pará, desculpa, Amazonas, no Acre, né, no centro-oeste nós temos Mato Grosso do Sul, pequena parte de Mato Grosso e pouco ocorre também na área do Nordeste, lá perto do Maranhão, né, e assim por diante, né, Piauí, Pernambuco. E vocês terão então atividadezinhas de número 1 e 2 aí para responder a página 45 sobre esse mapa, tá bom? Vamos dar continuidade? Gente, outra coisa também que ocorre são as áreas de karst, né, e a exploração descontrolada das águas subterrâneas que provocam esses deslizamentos ou afundamentos aí de terras, né? Que é o uso desordenado das águas subterrâneas, que pode provocar problemas sérios, principalmente em áreas chamadas de karst, que são essas áreas aí, como vocês podem ver na própria imagem, né? É onde que ela vai predominar o quê? Uma área que ela vai estar presa com o volume de água presente naquele local, né? Que aí é uma forma geológica, né, natural, onde que tem água naquele local e elas são águas subterrâneas que os seres humanos eles começam a usar de forma desordenadamente e acabam com que provocando o que? O esgotamento dessas águas e que antes com a sua pressão segurava esse terreno, o que que ocorria, né? Essas áreas subterrâneas de água aí, elas começam a ficar uma área oca, né? Uma área vazia e acaba com que provocando devido à quantidade de peso em cima dessa área ou até a quantidade de deslocamentos em cima dessa área, como vocês podem ver esse pequeno ônibus trafegando nessa área oca aí, né? Onde foi utilizado de forma desordenada essa água aí e acabou que gerando esgotamento dessa água ocorre o que? O afundamento dessas áreas, né? O karst é uma formação geológica na qual predomina rochas e que são muito solúveis, né? Que sofrem grande transformação na presença dessa água, né? A água faz com que a rocha seja corroída pelo intemperismo químico. Pode ocorrer em rochas sedimentares, como calcário, ou em rochas metamórficas, como mármore, né? Acabam aqui sendo diluídas essas áreas, né? Em áreas de topografia kárstica é comum a formação de cavernas e rios subterrâneos, ou em razão de a água construir caminhos no subsolo kárstico. Ela também pode se acumular em reservas subterrâneas que são exploradas pelas populações locais, né? Onde que essas áreas aí, né? Elas são exploradas, as pessoas começam a cavar poços, né? Para então ter acesso a essas áreas com águas subterrâneas.
Com a retirada dessa água, como eu fui falando para vocês antes, né, cria-se espaços vazios, espaços ocos, né, no interior do subsolo e que pode ocasionar então colapsos, né, desabamentos subterrâneos e trazer consequências indesejáveis para as pessoas que vivem nessas regiões com essas condições geológicas. Problemas decorrentes disso, como rachaduras e até mesmo desabamento de construção e prédios, podem inclusive levar à perda de vidas. Por isso, as regiões cársticas devem receber atenção especial e o uso de águas subterrâneas precisam ser feitas de forma planejada e racional, né? Porque se você for lá e só utilizando como eu avisei, havia falado com vocês agora há pouco, né? Deixando essas áreas ocas, elas podem provocar o afundamento, né? Ou desabamentos subterrâneos, né? Que é uma palavra mais técnica. Esses desabamentos subterrâneos dessas áreas ocas, né? Que provocam então a perca de vidas, a perca de, né, o afundamento do solo. E ali é onde que a pessoa não está esperando por aquele momento, pois não sabe como que está o solo, o subsolo abaixo dele naquele local. E acaba que provocando esses, né, desabamentos subterrâneos. E se estiver passando alguém no local, ou se tiver uma casa construída em cima desse local subterrâneo, né, desse subsolo oco aí, provoca então o afundamento, o desabamento, tá bom? E isso é perigoso, como vocês estão vendo nessa imagem, logo aí abaixo, né, no lado direito, que foi uma cratera formada pelo colapso de uma área de karst na cidade de Guatemala, né, capital da Guatemala, no ano de 2010, né, como vocês podem ver aí, ocorreu então esse desabamento subterrâneo dessa área e olha para vocês verem o quão, né, como que ficou o tamanho dessa cratera aí, né, o tamanho desse colapso natural, né, porque foi um colapso aí que ocorreu devido ao uso, né, inadequado da água do subsolo, onde que eles usou desordenadamente e começou aí a trazer, né, esse problema, né, ou seja, essa área de karst começou a ficar oca e aí provocou esse desabamento natural, tá bom? Na página 47 também tem uma atividade onde vocês vão fazer aí as questões de 1, 2, 3 e 4, tá bom? Essas são as páginas de atividade, a 45 e a 47, tá bom? Pessoal, eu peço a vocês que não se preocupem tanto com essas duas atividades que eu passei agora, tá bom? Por quê? Eu quero que vocês estudem a revisão, a área de as matérias de revisão que você está disponibilizando na página de conteúdos daquela provinha, né, valendo 8 pontos que vocês terão, né, durante essa semana. Então, por favor, né, fiquem de olho e comecem a estudar a revisão. Como é uma prova do portal positivo, eu estou deixando para vocês aí, né, a própria revisão da matéria que vai cair do próprio portal positivo, tá bom? Então não se esqueçam, procurem estudar a matéria de revisão, né, para essa semana. Essa atividade ficará para a semana que vem, tá bom? Um grande abraço para vocês aí e até a próxima, viu? Tchau!